dia, pessoal. Tô aqui para fazer a nossa leitura sistêmica da semana. Meu nome é Ana Maria Rangel, para você que não me conhece, eu sou taróloga, terapeuta sistêmica, criadora do método Tarô Integrativo Sistêmico, que é um método de interpretar o tarô que nos ajuda a compreender o momento em que a gente está na vida, quais são as causas das nossas questões presentes e principalmente quais são os caminhos de aprendizado que nós podemos trilhar para que nós possamos criar uma vida que faça mais sentido pra gente. Eu toda semana tô trazendo para vocês aqui agora uma leitura sistêmica que visa te trazer a mensagem da leitura, né, para aquelas pessoas que ressoam com a energia, uma leitura coletiva, então você obviamente vai pegar para você aquilo que faz sentido para você e também trazer aqui algumas informações sobre como interpretar as tiragens de tarô para aquelas pessoas que estudam o tarô. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o like aqui. Se depois você não gostar da leitura, você tira o like, mas deixa o like agora, senão depois você esquece. É super importante para que a gente possa distribuir esse conteúdo para mais pessoas que gostam desse tema. Então, vou embaralhar as cartas aqui e começar a nossa leitura. Estou usando aqui o tarô de Crowley hoje, que é o tarô que eu utilizo na maioria dos meus atendimentos. Eu gosto de tirar primeiro as cartas viradas e posteriormente revelar. É uma maneira que eu gosto de fazer. Existe regra para isso? Não existe, mas é a maneira que eu curto, que faz sentido para mim. É o meu ritual pessoal. Então vamos lá, vamos ver o que aparece hoje aqui pra gente. Eita! Então vamos lá, eu abri aqui todas as cartas, porque a leitura veio bem pesada nesse momento, né? Semana passada a gente tinha na necessidade da alma o 3 de espadas, que é uma carta que fala nesse lugar sobre a necessidade de reconhecermos dores profundas, o medo da culpa, o medo da rejeição, o medo da culpabilização, né? E essa semana é muito interessante a gente notar, né? E nesse exercício de fazer essas leituras sistêmicas semanais, muitas vezes a gente vai perceber isso porque é algo que eu noto desde que eu comecei a jogar tarô, que as cartas vão caminhando na leitura, né? Esse modelo de leitura que eu uso, que é o que eu uso nos meus atendimentos, ele é um modelo em que a gente tem ali um mapeamento da nossa realidade presente nos principais aspectos, né? E muitas vezes quando a gente vai percebendo, quando a gente vai trabalhando as questões, elas vão caminhando de fato ali, como se fosse um jogo de tabuleiro, né? Em que a gente vai dando passinhos para que a gente possa evoluir. E de fato foi o que aconteceu da semana passada para cá, não sei o que aconteceu aí na vida de vocês, né? Mas alguns de vocês podem estar experimentando aí a perda de algo que em princípio parecia ser muito bacana, muito legal, que trazia aqui para vocês, aqui ó, trazer aqui para vocês no 9 de espadas, de copas, essa sensação de tô aproveitando coisas boas que estão chegando, né? E talvez isso tenha trazido para vocês um questionamento, né? Do quanto que eu posso, quanto que eu me permito, quanto que eu aproveito aquilo de bom que eu tenho, aquilo de bom que chega para mim. Mas a gente tem em seguida uma torre aqui. E a gente tem também um 3 de espadas. O que me sugere aqui que alguma situação chegou a fim, né? De maneira talvez até um pouco repentina, estrondosa, né? E com bastante dor, né? Então aqui a dor que alguns de vocês estavam evitando na leitura anterior, para quem viu a leitura anterior, se você não viu, eu acho que é uma boa você de repente dar uma olhada na leitura anterior, até para entender um pouco do contexto, né, do que acontece. Então, o que você estava evitando olhar semana passada, agora você está olhando. E isso
gerou uma quebra, né? Isso gerou aquela percepção de que, cara, essa situação tá insustentável, cara, pode ser que tenha acontecido alguma outra coisa. Então, para alguns de vocês pode ser, por exemplo, que vocês estivessem percebendo que tinha alguma coisa que não estava batendo, tinha alguma coisa que não estava legal no trabalho, talvez pegando alguns sinais ali e evitando realmente se envolver nessas percepções, né? Até que talvez venha aí uma demissão ou uma outra situação mais complicada, né? Em que você precisa lidar com alguma perda muito grande. A Torre, ela sempre fala pra gente de quebras e perdas, né? Então aqui a gente tá falando de separações no campo amoroso, que também tá bem pesadinho aqui, a gente já vai falar disso. A gente tá falando aqui de perda de dinheiro, a gente tá falando aqui de perda de bens materiais, a gente tá falando aqui de perda da forma de ganhar dinheiro também. Lembrando que semana passada a leitura ela trazia pra gente essa questão da dificuldade de lidar com a prosperidade, né? Então a dificuldade de alguns de vocês aí que estão se conectando com essa leitura, para quem se conecta com essa leitura, a sua dificuldade de você encarar a sua dor por tanto tempo e consequentemente você ter ficado nessa dor por tanto tempo, porque a dor ela é um conteúdo que passa, né? Ela passa através da gente. Quando a gente retém, quando a gente não aceita, ao invés da gente evitar essa dor, porque ela já veio, ela fica. Então, esse mecanismo de ficar com a dor durante muito tempo te pôs numa situação em que as coisas ficaram insustentáveis ao ponto de te gerar perdas. E nesses últimos dias aí, você pode ter experimentado alguma perda importante que feriu em primeiro lugar o seu senso de identidade, quem sou eu no mundo, quais são as bases nas quais eu afirmo a minha identidade, a minha personalidade, e ao mesmo tempo causado muita dor, né? Então, para alguns de vocês, eu sinto aqui que tem um coração partido, que tem alguém aí que de fato evitou tanto esse momento e que agora talvez esteja aí num momento de máxima vulnerabilidade, de máxima dor, em que parece que as coisas não têm muito conserto, parece que as coisas não têm muito mais o que fazer. É o momento que você mais teme que acaba acontecendo, né? E aquele coração que se parte. Mas, como eu disse para você, né, a leitura está caminhando, a gente está percebendo aqui um movimento de evolução. Então, na semana passada, isso estava lá no oculto, e isso era antigo, isso não era uma coisa recente, isso era algo que você já estava evitando há muito tempo. Então, quando você abre essa ferida, por mais infeccionada que ela esteja, por mais dolorosa que ela seja, você tem a oportunidade de desinfetar, limpar e começar a presenciar um movimento de cura, que é o que aparece aqui nessa tiragem. Então, respira, chora, se permita esse seu momento, porque as coisas vão sim melhorar, as coisas vão sim mudar, né? As coisas vão realmente chegar num lugar muito melhor do que o lugar que você estava antes. Não tem como a gente escapar muitas vezes de algumas situações, porque é uma construção, né? No tarô integrativo sistêmico, o que a gente entende? Que destino é resultado das energias movimentadas. Então, a maneira que a gente movimentou as energias lá no passado, incluindo coisas que nem são responsabilidade nossa, como por exemplo a forma que fomos criados, né? Ela está o tempo todo influenciando aquilo que acontece no momento presente. Então, como que a gente faz para limpar um padrão? A gente tem que atravessar determinadas situações de enfrentamento, de desestruturação, de perda, de dor, e aí do outro lado a gente vai encontrar a possibilidade de uma outra realidade, porque é como se a gente estivesse preso, e na verdade o que aparece aqui é algo bem parecido. Então, vamos continuar aqui a leitura. Quando a gente olha para suas características, para seus hábitos, para suas formas de ser, de estar no mundo, que te trouxeram para este momento, né, de perda, o que a gente enxerga aqui? A gente enxerga um 8 de espadas e um 6 de espadas, tá? Então, no 8 de espadas, o que a gente tem? No 8 de espadas, a gente tem a mente a mente que não se permite. Aqui a gente tem uma pessoa que pode ter sido ou ter passado por um processo de adestramento, né? Quando a gente fala tanto de família, e já falando aqui da família, né? A gente tem um 6 de ouros
e uma roda da fortuna no negativo, tá? Já vou explicar para vocês. Então, pode ter sido na família, que me sugere que foi na família de fato, né, que aconteceu esse primeiro adestramento de uma certa forma, que é aquela coisa assim, por mais que a gente passe por altos e baixos, por mais que a gente passe muitas dificuldades na vida e a gente vai levando a vida do jeito que dá, a gente não pode, em hipótese nenhuma, mostrar para o mundo que estamos vulneráveis, ou que a vida não está sendo do jeito que a gente gostaria, ou que as coisas entre nós não estão bem. Então aqui, nesse lugar de muitos altos e baixos, de falta de segurança interna, então a gente tem aqui, para muitos de vocês, uma criança que vocês foram e que não se sentia segura no lar paterno. E segurança, gente, aquela segurança interna, aquele enraizamento. Então, essa segurança não existia, muitas situações em que você poderia se sentir muito incerto daquilo que vai acontecer, e para muitos de vocês vai ressoar um sentimento de insegurança que realmente vocês carregam até hoje diante das alterações da vida. Então tem um desejo aqui de estabilidade, tem um desejo aqui de constância nas coisas, né? E tem aqui a dificuldade também de mostrar essa vulnerabilidade para o mundo, para outras pessoas. Então, não tá bem, não tô me sentindo segura, não tô me sentindo plena, mas eu não posso, em hipótese nenhuma, mostrar para ninguém aquilo que eu tô sentindo. Para o mundo, eu tenho que manter essa imagem de família, eu tenho que manter uma imagem de equilíbrio, mesmo que eu esteja precisando de ajuda. Então, para sobreviver a esse cenário, você vai criando uma série de condicionamentos mentais que já vão te falando não. Então, não posso pedir ajuda, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, não posso enfrentar determinada dificuldade. E você, para não precisar, de alguma forma, correr o risco de se expor e deixar de pertencer, você passou a se limitar, você passou a não fazer as coisas por você, você passou a já se falar um não com antecedência. Pô, vamos pescar no sábado? Ih, mas e se chover? Melhor não, deixa quieto. Então você tem muitas vezes oportunidades na tua mão, você tem coisas ali que tem possibilidades reais e que tem dificuldades reais também, mas a tua escolha prévia para não mostrar a tua vulnerabilidade é não vou arriscar aqui porque tem uma dificuldade, e se essa dificuldade for intransponível? E se não der certo? E aí você acaba não fazendo. E é interessante olhar para isso, por quê? Porque você pode se perceber em muitos momentos acreditando que é a sua circunstância ou pessoas externas que estão fazendo isso com você, né? Então existe uma prisão aqui que ela é muito, de uma certa forma é até simples, tá, gente? Não são dificuldades intransponíveis, existem interferências, tá? Essa carta, inclusive, se chama interferência aqui no tarô, acho que você não vai conseguir enxergar, mas o nome dela é interferência. Não é uma carta de bloqueios, é uma carta de interferência. Você é muito sensível a interferências externas nas situações. Então, quando existe uma interferência, eu falo, ixi, vai dar problema, deixa quieto, não vou fazer. E nisso você deixa passar muitas oportunidades. E no 6 de espadas, que é a carta que acompanha aqui, o 6 de espadas, ele traz pra gente o repertório, a teoria que carece de prática. Então tem uma dificuldade também de pôr em prática as coisas que você aprende. Você talvez seja uma pessoa extremamente teórica, você talvez seja uma pessoa com muitas ideias, mas que na hora de você aplicar aquilo na tua vida, não aplica. Então, talvez você sempre ache que está faltando um curso, você sempre acha que está faltando você descobrir alguma coisa, talvez mais um método terapêutico para alguns de vocês, né? Talvez a hora que eu superar esse trauma, que eu superar esse medo, que eu superar essa coisa. Então, para você sempre tem uma coisa assim de que falta uma informação, quando na verdade o que falta é prática, o que falta é fazer. E aí, o que é importante para você perceber hoje como que a tua alma tá pedindo para você nesse momento? As de espadas com 3 de ouros. As de espadas com 3 de ouros, tá? Então, o que a tua alma tá pedindo para você nesse momento? Clareza. Então, é como se dissesse assim, olha, tá, casa caiu, perdeu,
aconteceu aí, o que quer que tenha acontecido, pode ser, como eu já disse, um acidente, uma perda, uma separação, um prejuízo muito grande, né? Um problema de saúde, tá acontecendo isso para você, isso tá te obrigando a encarar dores que você até então não encarou, mas olha pelo lado bom, agora você tem uma oportunidade, até porque não dá para você evitar, né? Você evitou muito tempo fazer isso, não dá para você evitar, você tem uma clareza, você tem uma oportunidade de olhar para a situação como ela realmente é. Porque se as coisas estivessem tão bem quanto você muitas vezes fazia questão de tentar demonstrar para o mundo que estava bem, as coisas não teriam chegado a esse ponto. Se chegaram a esse ponto que chegaram, é porque essa realidade já estava meio problemática, já estava meio zoada, vamos dizer assim, né? Então já tinha um problema aí que não estava sendo visto e agora você está vendo. Pô, mas agora eu tô vendo, agora já a casa caiu, tudo bem. Antes tarde do que mais tarde, né? Porque quando a gente não consegue perceber, as coisas vão piorando indefinidamente. Então, o que você vai fazer? Vai sentar, chorar nessa terra arrasada? Muito provavelmente sim, que vai ser necessário, né? A gente tem o 3 de espadas aqui, muita dor, né? Um coração realmente partido. Mas e aí? Depois disso, o que você vai fazer? Né? Como que você vai lidar com isso tudo que está acontecendo na tua vida nesse momento? Você vai ter clareza para perceber a realidade pelo que ela é e não pelas fantasias que você comprou. Sejam fantasias de que só porque eu tô fingindo que tá tudo bem, porque não tá, né? Seja a fantasia, né, de você falar muitas coisas e realizar pouco, seja a fantasia de que essas dificuldades são intransponíveis, quando na verdade são pequenas interferências que falam muito mais da fraqueza da tua vontade do que da realidade em si. Então você começa a perceber que tá, terra arrasada, perdi, terra arrasada, aconteceu tudo isso daqui que me pôs no chão. E agora eu tenho a opção de continuar sentado aqui chorando, não dá mais para fingir que tá tudo bem. Agora é muito possível que as pessoas ao seu redor estejam enxergando, inclusive, né, o seu momento de dificuldade. Então agora eu fui colocado vulnerável diante dessa situação. Deixa eu só ligar aqui, gente, porque eu tinha certeza. Tá aqui. Bateria fraca. Porque eu tinha esse hábito, né, esse aprendizado familiar que eu não podia mostrar a minha vulnerabilidade. Agora tá todo mundo vendo a minha vulnerabilidade, agora tá todo mundo vendo o meu momento de fraqueza, agora realmente eu perdi num ponto em que eu realmente não tô conseguindo fingir que tá tudo bem, e aí o que é que eu faço com isso, né? Então esse as de espadas, essa clareza desse momento é ouro para você. Isso é o que vai te ajudar a de fato entender o que não tá bom, o que serve e o que não serve, né? O que é e o que não é, o que é fantasia e o que é realidade. Realidade é isso aqui que a gente pega, é isso aqui que a gente que o outro também enxerga, né? E que não tá só dentro da minha cabeça, né? Aquilo que realmente é palpável e passível de mudança através das minhas atitudes. E o 3 de ouros, ele traz o quê? A necessidade de se abrir para receber ajuda, né? E ajuda profissional aqui, tá, gente? Então, aqui é o momento de... se eu tenho, por exemplo, uma perca de trabalho, uma perca de emprego, eu buscar ajuda profissional para entender o meu momento, né? O que tá acontecendo aqui, como é que eu posso reestruturar. Se é uma questão de relacionamento, se é uma questão emocional, buscar também uma ajuda profissional para me ajudar a lidar com as minhas questões emocionais. Se é uma questão jurídica, buscar ajuda jurídica. Se é uma questão de saúde, buscar ajuda médica. Então aqui, para muitos de vocês, vai ser muito importante vocês encontrarem ajuda profissional da maneira que vocês puderem. Talvez não seja ainda o profissional o melhor profissional, mas buscar sim ajuda externa de quem sabe fazer, tá? Quem sabe fazer. O que vocês precisam fazer, vocês não sabem fazer. Isso é importante de reconhecer. E não sabe porque talvez não consiga aplicar, porque tem algum bloqueio emocional, porque não é da tua área de competência, né? Se você precisa de um cuidado de saúde, por exemplo, você não é da área de saúde, você não vai saber fazer. Então, é importante buscar ajuda profissional para que você possa
fazer as coisas que você tem que fazer. Em alguns casos pode não ser necessariamente uma ajuda profissional, tá? Mas vai por mim, vai mais rápido se você tiver essa condição e essa sabedoria de investir num profissional, de investir numa ajuda de alguém, numa consultoria, numa ajuda mesmo, né, de alguém que saiba fazer. Vai ser muito mais rápido e vai te ajudar bastante em qualquer que seja o processo que você esteja passando nesse momento. E aí a gente vai falar agora da área onde essa situação pode estar se manifestando na vida de vocês, tá? Porque aqui aparecem cartas bastante complicadas na área de relacionamento amoroso. Então a gente tem aqui um 4 de espadas abrindo, tá? 4 de espadas que fala de um distanciamento, né? De um momento de distância, de um momento de trégua. A gente tem aqui um 9 de espadas que fala de crueldade, que fala de violência psicológica, física também, muitas vezes. E a gente tem o 5 de espadas que fala de ressentimento, tá? E aí quando a gente olha aqui para essa situação central, onde a gente tem uma torre com 3 de espadas, e a gente olha para a área amorosa e vê esse eixo também, né, de cartas tão complicadas e tão negativas, né, no relacionamento amoroso, eu creio que para muitos de vocês aí, independente de qual tenha sido o tipo de perda que vocês tenham sofrido, isso trouxe à tona um padrão muito ruim de se relacionar, um padrão muito complicado de se relacionar, tá? Então, por exemplo, digamos que alguém perdeu um emprego e aí no que perde o emprego começa a passar alguma dificuldade financeira e aí conhece um lado do parceiro ou da parceira que não conhecia, uma crueldade, um distanciamento emocional, começam a aparecer ressentimentos que até então estavam disfarçados dentro de uma situação que estava cômoda e conveniente, tá? Então, qualquer coisa que vocês estejam passando no relacionamento de vocês nesse momento, talvez para alguns de vocês vai ser um susto, vocês verificarem a forma como aquela pessoa está agindo com vocês. Mas o que essa tiragem traz aqui de bastante importante e dá uma olhada depois na tiragem da semana passada também, que eu acredito que vai trazer um esclarecimento muito interessante nesse sentido, compreender que qualquer que seja a situação que você esteja experimentando no seu relacionamento nesse momento, ela fala de um padrão, de algo que talvez você estivesse querendo evitar, de algo que você não estivesse querendo não olhar, e por isso você se aferrou tanto a essa coisa de fingir que estava tudo bem, de fingir que você estava dando conta, de não buscar ajuda, de não mostrar a sua vulnerabilidade, porque por trás disso existem padrões abusivos, existe muita negligência, existe muita ausência, existe muita falta de intencionalidade aqui, tá? E existem de parte a parte muitos ressentimentos. Então, talvez, se você é uma pessoa que está solteira há muito tempo, você faria bem em começar a olhar para os seus padrões de relacionamento, a forma como as coisas acabam também, né? O 5 de espadas, ele é uma carta que fala muitas vezes de acúmulo de energias negativas. Então, como é que tem sido, como é que o meu coração está em relação às pessoas que passaram pela minha vida, e como é que eu deixo a vida das pessoas que passam por mim, né? Porque não tem uma forma mais clara da gente perceber aquilo que a gente está carregando no nosso coração do que a gente perceber a forma que a gente deixa a vida das pessoas que passam por nós. Muitas vezes a gente deixa ressentimento, a gente deixa preocupação, a gente deixa ali um vazio, né? A gente não deixa a vida das pessoas melhor do que quando elas nos encontraram, né? Então aqui tem uma reflexão bastante dura, bastante difícil para que você faça no seu campo de relacionamentos. E de novo, gente, essa leitura é uma leitura de autorresponsabilidade, tá? Não é uma leitura que vai dizer para você que a espiritualidade está aqui para te mandar coisas boas, é você que está fazendo isso com a tua vida, né? E tudo bem que ninguém faz isso na vida porque quer, mas quando a gente começa a perceber que está fazendo e como que isso está retornando pra gente, afinal de contas a gente abre uma leitura aqui com a torre
E se você tá até aqui nesse momento, eu acredito que de alguma forma isso faz sentido para você. Se você sofre uma perda muito grande que te machuca tanto, como é que eu entendo isso? Será que o universo está contra mim, o mundo está contra mim? Ou será que todos os dias eu estou fazendo pequenas escolhas que estão me conduzindo a situações complicadas e desagradáveis? E aí o convite aqui é olhar para os seus relacionamentos. Como é que você cuida dos seus relacionamentos? Como é que você cuida de você nos seus relacionamentos? Qual que é o teu grau de zelo pelo teu bem-estar, pela sua integridade psíquica, psicológica, espiritual e física nas suas relações também. Então, se você não tem esse cuidado com você, se você não tem esse zelo, se você não tem esse senso de autopreservação e de autocuidado, né? O 9 de espadas especialmente é uma carta que está aqui no meio, né? Central aqui nessa posição. O 9 de espadas é uma carta que fala muito assim, como que eu me trato mal, como que eu permito, como eu me coloco e me permito estar em situações em que eu sou maltratada, em que eu sou desconsiderada, em que as pessoas fazem coisas horríveis comigo e eu vou permitindo. Que falta de amor próprio é esse que se revela na dinâmica das minhas relações. Então aqui fica esse convite. As suas perdas que você tem sofrido, elas estão muito ligadas com esse padrão de baixa consideração por si, de baixo autocuidado, de baixo senso de autopreservação, que faz com que você, por vezes, seja aquela pessoa que entrega para os outros malefícios, né? E que por vezes faça com que você seja essa pessoa que recebe muitos malefícios no seu relacionamento, né? Lembrando aqui pelo padrão todo da leitura, por tudo que acontece na leitura aqui, e muitas vezes tentando disfarçar isso com coisas superficiais, tá? Então é aquela coisa que a gente vê com frequência, que já virou até clichê na era das redes sociais, fotos bonitas no feed do Instagram, né? E na intimidade a gente sabe aquilo que acontece, né? Então, qual que é a dificuldade da gente tentar tornar a nossa vida online, aquilo que a gente expõe online, cada vez mais alinhado com a nossa vida interna? E não se trata necessariamente de esconder, é claro que a gente não precisa ficar expondo tudo, mas o quanto que eu consigo ser uma pessoa íntegra e inteira, no sentido de aproximar o que eu vivo no meu íntimo, aproximar os meus pensamentos, a minha fala, a minha exposição, né, de forma que essa realidade seja única. Então, aqui nessa leitura tem muito esse chamado para a gente olhar para isso. Como que a gente vai, então, lidar com essas energias, tá? Essa leitura é semanal, tá, gente? Mas pode ser que o processo, e eu acredito que o processo de muitos de vocês vai ser um processo um pouco mais longo, tá? Não é uma coisa que é para agora, para essa semana apenas, é uma coisa aí que demora aí, eu acredito que entre 6 e 8 meses, para que você possa consolidar todos esses aprendizados. Mas a gente tem aqui cartas que trazem pra gente temperança, que aqui se chama arte. A gente tem cavaleiro de copas ou rei de copas e a gente tem o mundo, né? Então aqui, o que te ajuda nesse momento para que você possa superar todas essas dificuldades, né? Porque foi pesada essa primeira parte da leitura, né? Eu até abri a leitura inteira aqui antes de começar a fazer a interpretação para vocês, porque eu achei a primeira parte dela bem pesada, né? Aqui fala justamente de você trazer mais leveza para tua vida, né? De você ser uma pessoa que vai pela fluidez, vai pelo seu coração. Então, se você não tem um hobby, arrume um hobby. Se você não tem nada que você gosta de fazer pelo simples prazer de fazer, tenta arrumar qualquer coisa, por mais baratinha que seja. Vai fazer biscuit, vai fazer yoga na tua casa se você curte, vai aprender a dançar alguma coisa, procure na sua cidade oficinas gratuitas que possam ter de atividades em que você possa se conectar com o desenvolvimento dos seus talentos simplesmente pelo prazer de fazer, tá? E invista também nas coisas que você já sabe fazer, que você já gosta de fazer, porque de alguma dessas coisas aí vai sair uma fonte, inclusive de renda, tá? Uma fonte, inclusive, de dinheiro. Então, para aquelas pessoas cujas perdas têm a ver com dinheiro, invista no que você gosta, invista naquilo que você já faz bem, invista naquilo que você faz sem
esforço, né? Então a arte, a temperança, ela fala de uma coisa sem esforço, ela fala de uma coisa tranquila, ela fala de uma coisa fluida, né? Então busque essa fluidez nas suas atividades, nas atividades que você escolhe. Pare de optar pelo sofrimento, pare de optar por aquilo que é difícil. Também aparece aqui o Rei de Copas. O Rei de Copas, ele fala para você seguir seu coração, para você seguir aquilo que você que te apaixona, né? Que te faz apaixonada, que te faz feliz, que faz o seu coração vibrar. E o mundo, que fala do encerramento de determinados ciclos, né? Então, quem não se alinha com o seu momento, é tchau, né? E não é tchau com raiva, e não é tchau com ressentimento, mas é simplesmente ok, para essa etapa, para esse trecho da minha caminhada foi essa pessoa, foi essa situação, foi esse emprego, foi essa busca, mas hoje talvez eu queira buscar outras coisas. Eu faço dança de salão tem quase 20 anos, né? E é muito interessante, porque tem épocas em que eu estudo dança, né, bastante, e tem épocas em que eu não quero mais estudar dança, né, que eu falo, tá, agora não, saio para dançar com bastante frequência, mas nesse momento não é isso, nesse momento é outra coisa. Então, essa sabedoria, né? E também aqui, gente, tem uma coisa da gente perceber o seguinte, tudo que a gente vive na nossa vida é aprendizado. O que não tá gerando mais aprendizado vai gerar isso aqui, ó. 9 de espadas. Vai gerar crueldade. Então é aquela tal coisa. Se alguém te faz mal uma vez, você tem a opção de perdoar. Se alguém te faz mal 2 vezes, você tem a opção de sair da situação, né? Então você reconhecer a natureza daquilo que tá na tua vida que não é legal e você de fato encerrar ciclos. É preciso reconhecer para muitos de vocês que vocês se acostumaram com coisas que não deveriam ter se acostumado. Então tá na hora de falar, tá? Não dá mais nem para reclamar da ruindade das pessoas ou das situações, né, gente? Chega uma hora que a gente precisa ser bastante honesta, bastante sincera, e a gente já vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Você vai perceber um pouquinho quanto que isso tem te faltado em alguns momentos, para a gente entender assim que chega um momento que o outro não é mais ruim com a gente. O outro é ruim até o momento em que ele mostra a cara, mostrou a cara, você deu uma chance, você explicou como aquilo te afeta. E a pessoa continua fazendo, é a natureza dela e tá tudo bem com a natureza dela, ser como ela for. Pô, mas é uma pessoa narcisista, violenta, complicada. Ah, é uma empresa que tem uma cultura de trabalho péssima. Entende? É você com as suas carências, com as suas crenças de escassez, com as suas necessidades que tá ainda ali naquele lugar, que tá ainda ali lidando com aquela pessoa, lidando com aquela situação, lidando com aquele emprego complicado, lidando com aquela quantidade de coisa que você pôs ao seu redor para inflar o teu ego. Ah, não, mas é o governo. Não, aqui no mundo é aquela coisa de eu tô vivendo e olhando e percebendo a vida que eu tô vivendo e me percebendo nessa vida, ou eu tô aqui iludido pelos acontecimentos, iludida pelos acontecimentos e vivendo uma fique na minha cabeça, né? Então aqui tem muito essa coisa de, que eu vivi até hoje, o que eu aprendi e o que eu quero levar daqui para frente, né? É um encerramento de ciclo muito positivo, né? Para quem, por exemplo, tá numa situação de ciclo, de encerramento de ciclo, qualquer que seja, é um ciclo de trabalho. Vai, busca tuas coisas no trabalho, encerra, não fica querendo saber de fofoquinha do ambiente de trabalho, sabe? Vai viver outros ares. É um fim de relacionamento, busca tuas coisas na casa do ex, entrega as coisas do ex que tá na tua casa, encerra esse ciclo, vai fazer outras coisas, tá? Encerrar, parar de deixar rabo para trás, tá? Aqui também tem uma situação para muitos de vocês que vocês fingem que encerram, e aí eu já vou até falar da próxima posição das coisas que vocês vão perceber, tá? Tem um 2 de ouros aqui para o futuro próximo, um 5 de copas, tem um 7 de espadas, que é uma carta que se chama futilidade, que fala também de desonestidade, e uma princesa de copas. Então, muitos de vocês aqui deixam portas entreabertas na tua vida. Vive de deixar a porta entreaberta. Não quero mais essa situação, mas vou deixar ali de backup. Se no dia que não tiver nada para fazer, eu volto ali. Ou então, não sei, né? Vou deixar ali, sou acostumada com aquela situação, né?
não me desligo, continuo ali vivendo os enredos, as histórias, muitas vezes se envolvendo em falações desnecessárias, em até fofocas também, né, com pessoas falando, centros de desinformação. E para que tudo isso, né? Para que faz tudo isso? Para não precisar se responsabilizar de encerrar o passado e começar o futuro. Então, muitos de vocês vão perceber aí nos próximos tempos que vão chegar algumas situações de mudanças financeiras, materiais, que vão exigir de vocês uma mudança de postura, tá? Vão exigir um pouco mais de amor próprio, que eu vejo aqui como resultado interno que vocês vão conseguir desenvolver e alcançar, 2 de copas, tá? E vão exigir um pouco de vocês, um pouco mais de honestidade, um pouco mais de estrutura, um pouco mais de firmeza, um pouco mais de hombridade, né? No sentido de eu sou firme, eu sou edificada nos meus valores, nas minhas palavras, as minhas palavras não são vazias e eu vou cada dia mais trabalhando para diminuir a distância entre aquilo que eu penso, aquilo que eu falo e aquilo que eu faço, para que isso possa ser uma unidade e para que eu possa começar a confiar mais em mim mesma, porque a fonte de muita insegurança está aí. A gente sabe que as bases daquilo que se faz é muito frágil, né? E aí aqui também tem um movimento muito interessante nesse set de espadas, que é vocês também parando de dar tanta importância porque as pessoas falam. Então aqui tem assim aquelas pessoas que dão muitos ouvidos, né? Porque a família fala, que dão muitos ouvidos para aquilo que, de repente, ela está envolvida num contexto de uma comunidade qualquer, seja, por exemplo, uma comunidade espiritual, uma comunidade feminista, né, um determinado movimento político, em que, ao invés da pessoa se enraizar nas próprias ideias, ela acaba deixando que a opinião de outras pessoas influencie a vida delas. Né? E você vai perceber o quanto que isso tudo tem a ver com essas perdas que você está sofrendo. Essas perdas que você veio a sofrer na tua vida aí estão muito ligadas com isso. Você vai perceber um movimento seu de você fazer o que você não quer fazer, de você se gostar menos nas suas atitudes, de você tomar decisões baseadas numa baixíssima autoestima, e você também vai perceber o quanto que você fica ali esperando que os outros aprovem o que você faz. E é por isso que as coisas desandam e chegaram no lugar que chegaram. Vejo você também com isso num genuíno movimento de cura, num genuíno movimento de abertura emocional bastante interessante, que vai, ao fim, te trazer resultados muito legais, no sentido de você conseguir focar na criação de uma nova realidade para você. Então, essa foi a leitura aqui da semana, né? Uma leitura bastante intensa, bastante difícil. As leituras integrativas sistêmicas de uma determinada forma, elas sempre são um pouco mais densas, né? Porque elas acabam fazendo a gente mexer em lugares profundos na gente, né? Um pouquinho diferente da gente fazer uma leitura, por exemplo, em que a gente olha para os acontecimentos externos, né? Ou que dá um peso maior para os acontecimentos externos. Então, aqui a gente tem que olhar para o nosso interior, né? De forma que a gente possa encarar aquilo que às vezes não é tão fácil de encarar, mas nesse lugar a gente vai adquirindo mais agência e mais poder na nossa vida, né? Você tem, por exemplo, um avião para você pilotar, a quantidade de controle que tem ali no avião, a quantidade de variáveis que você tem que considerar, né? Quanto mais você se empenha no estudo daquela máquina que você vai pilotar, mais você tem condições de alçar o seu voo em segurança, né? E aquelas pessoas que voam com você estarem em segurança também. Então, quando a gente entende que nós somos tão complexas, ou mais complexas muitas vezes do que um avião, né? E que nós muitas vezes não conhecemos os nossos botões, aquilo que nos aciona, a gente não conhece muitas vezes a nossa forma de voar, né? A gente não consegue ter esse domínio sobre nós mesmos, nós tentamos alçar voos que não são seguros e que a gente se fere, que a gente fere outras pessoas e causa muitas catástrofes, às vezes, aí na nossa vida. Então, por isso que é super importante, em alguns momentos, a gente encontrar algumas técnicas, e o tarô integrativo sistêmico é uma dessas técnicas, da gente poder olhar para dentro, né? E a gente se conhecer um pouco mais, entender os nossos mecanismos, mesmo os difíceis, e modificar tudo isso. Eu
Agradeço a você que ficou até aqui. Se não deu o like ainda, dá o like, compartilha com alguém que precisa ouvir essa leitura ou que gostaria de ouvir essa leitura. E semana que vem tem mais. Comenta aqui se fez sentido para você. Beijão!